O último sussurro da floresta. O vilarejo de Siltruna era um pequeno refúgio escondido entre colinas e bosques densos. Suas casas de pedra e madeira, cercadas por plantações e pomares, formavam uma comunidade pacata. Mas algo havia mudado. A floresta, antes cheia de vida, estava diferente. Árvores antigas secaram, animais estavam sumindo, a água do rio estava turva, e no vilarejo, aldeões estavam adoecendo. Os aldeões murmuravam entre si, sobre antigos presságios e maldições esquecidas. Os membros do conselho, preocupados com a situação, suplicaram a ajuda do Lorde Gregor Dornhelm. No entanto, suas queixas foram recebidas com frieza. O Lorde, sentado em sua grande cadeira de carvalho negro, observou-os com olhos desinteressados. Com um tom impassível, minimizou os problemas e garantiu que tudo voltaria ao normal. Para acalmar os ânimos, ordenou a distribuição de algumas provisões para os mais necessitados, mas sua postura rígida denunciava uma profunda inquietação em algo mais grave. Quando os conselheiros deixaram o salão, Gregor Dornhelm apertou os punhos e indagou a um de seus súditos. Meus melhores cavaleiros e caçadores estão há dias no encalço de Alatar, e até agora, nada? Sua mandíbula se contraiu antes de continuar, com a voz carregada de frieza. Chega de paciência, é hora de medidas mais severas. Os conselheiros, ao saírem, trocaram olhares desconfiados. Eles sabiam que o Lorde escondia algo e que o perigo era maior do que ele admitia, mas temiam confrontá-lo. Restava apenas o silêncio, enquanto sombras pareciam crescer entre as árvores do vilarejo. Enquanto a maioria dos aldeões aceitava a ordem de silêncio, Alina não conseguia ignorar o que via ao seu redor. Desde pequena, ela aprendera a ouvir os sussurros da floresta, a compreender os sinais que a natureza enviava. Seu trabalho como herbalista dependia do equilíbrio natural, e agora esse equilíbrio estava desmoronando diante de seus olhos. Havia algo corrompido naquela decadência. Determinado a descobrir a verdade, ela se aventurou sozinha pelo bosque. No bosque, um arrepio percorreu sua espinha ao perceber sussurros, como vozes perdidas no tempo, ecoando ao redor dela. O vento carregava um chamado incompreensível. Os galhos se retorciam com estalos sinistros. Algo chamava por ela. Seguindo os sons, ela se encontrou diante de uma árvore antiga com raízes expostas. O solo ao redor parecia pulsar. Com dedos trêmulos, começou a cavar, a terra fria se enroscando sob suas unhas. Até que, de repente, suas mãos tocaram um pedaço de couro envelhecido. Ao desfazê-lo, revelou um medalhão de metal escurecido pelo tempo. Assim que o tocou, um frio etéreo a envolveu, e os sussurros transformaram-se em um lamento audível. A terra estremeceu levemente e uma névoa densa se ergueu das raízes. Diante dela, uma figura começou a tomar forma, alta e esguia, com olhos que brilhavam como brasas verdes. Um espírito da floresta. Alina recuou, o coração acelerado, a mente gritando para correr, mas uma força invisível a mantinha ali, congelada no lugar. O espírito ergueu uma mão espectral, seu olhar profundo e carregado de um luto milenar. Não tema, filha da terra. Seu destino e o meu estão entrelaçados. Há muito fui condenado a esta forma, aprisionado neste medalhão, impedido de me afastar dele. Mas talvez juntos possamos deter a escuridão que se alastra. Alina sentia o medo e a fascinação duelando dentro de si. O espírito carregava um peso de eras esquecidas, e sua voz carregava um lamento profundo,
como se as sombras do passado ainda ecoassem nele. O destino a chamava, e ela não poderia ignorar. Agora, com um aliado inesperado, Alina se embrenhou pelos bosques, onde o ar se tornava mais denso. Os galhos pareciam se mover sozinhos e olhos invisíveis a observavam. No alto de um desfiladeiro, avistou uma luz violeta tremulando no coração da escuridão. A mina abandonada exalava uma aura maligna, sua entrada envolta em sombras densas que pareciam se mover. Dentro, encontrou uma máquina que pulsava com uma energia profana, seu brilho oscilante lançando reflexos distorcidos nas paredes de pedra úmida. Aproximando-se com cautela, Alina sentiu um peso esmagador em seu peito. Seu corpo ficou fraco, como se algo sugasse sua vitalidade. O espírito da floresta observou o mecanismo e murmurou com um tom grave: essa máquina se alimenta da vida ao seu redor, está drenando a energia da terra e canalizando-a para esse cristal violeta. O brilho do cristal parecia reagir à presença de Alina, intensificando-se conforme ela se aproximava, como se estivesse faminto por mais energia. O espírito da floresta fechou os olhos espectrais e mergulhou em visões do passado. Primeiro, viu anões trazendo a máquina para dentro da mina, seus semblantes carregados de um misto de temor e determinação. Em seguida, presenciou Lord Gregor Dornhelm discutindo com um homem alto e magro, a quem chamava de Alatar. O tom entre os dois era tenso, e o Lorde deu um ultimato a Alatar: cumpra sua parte do acordo e termine a construção do domo. Nenhum de seus caprichos foi negado, mas minha paciência está se esgotando. Em outra visão, algo mudou. As sombras começaram a se espalhar pela mina, e os trabalhadores caíram um a um, consumidos por uma força obscura. No centro de tudo, Alatar recitava feitiços proibidos, seus olhos brilhando com um poder sombrio. O espírito da floresta tentou buscar mais respostas, mas percebeu algo aterrador. A mesma força obscura que atacara os anões parecia ter sido contida dentro do cristal, mas agora, ao sentir a presença deles, começava a se agitar novamente, como uma fera despertando de um longo sono. Ao perceber o risco que estavam correndo, um calafrio percorreu sua essência e instintivamente recuou, incerto se sua investigação havia sido percebida. Após ouvir as palavras do espírito da floresta, Alina sentiu a garganta secar. Ele confirmava seus piores temores. O mal que assolava a floresta e o vilarejo não era um fenômeno natural. Se até mesmo um espírito milenar temia aquela ameaça, que chances ela teria? Por um instante, um profundo desespero a dominou. A ideia de fugir parecia tentadora. Nervosa, resmungou que o espírito deveria ter buscado um mago. Então, o espírito retrucou, deixando Alina pensativa. Os outros magos não são tão diferentes de Alatar. Muitos são mercenários, sedentos por mana. Você realmente acredita que diante de um cristal de mana tão sombrio e poderoso, eles resistiriam à tentação? Ou tentariam tomá-lo para si? Magos são apenas escravos da mana. Ecoavam as palavras dos conselheiros na mente de Alina. Sem uma fonte de poder, não passavam de sombras de sua própria arrogância. Mesmo que fossem confiáveis, a academia arcana mais próxima estava longe demais para fazer diferença. Inspirando fundo, ela se forçou a encarar a verdade. Aquela máquina precisava ser destruída. Ninguém viria ajudá-la. O medo ainda estava lá, mas uma determinação ardente crescia dentro dela. Estava decidida
a encontrar um jeito. Nesse momento, ela lembrou-se de ter passado por uma cabana que pertencia aos mineradores e esperava encontrar algo que a ajudasse em sua missão. Ao revirar a cabana, encontrou óleo para lamparina, barris de bebida destilada com runas características dos anões e, dentro de um baú, pequenas bolsas de couro com pavios. Ela nunca tinha visto pessoalmente, mas já lera que os mineradores usavam pó de rocha-trovão como explosivo. Com cuidado, abriu a costura de uma das bolsas e viu que o pó tinha o mesmo aspecto descrito nos livros. Se aquilo fosse realmente o pó de rocha-trovão, uma única centelha seria suficiente para fazer a mina desmoronar sobre a máquina. Agora, só restava executar seu plano. Preparou tudo com precisão. O espírito da floresta conjurou uma magia de proteção, mantendo a influência maligna do cristal contida enquanto Alina posicionava os explosivos e o óleo. Em seguida, Alina deixou o medalhão no centro da mina e correu para um local seguro. O espírito ergueu a mão uma última vez, conjurando fagulhas mágicas. O estrondo que veio a seguir sacudiu o chão. A mina desabou com um rugido profundo e a poeira subiu como uma muralha escura, engolindo tudo ao redor. Por um instante, tudo ficou imóvel. Então, um grito ecoou pelas árvores. Um som agudo, sobrenatural, que reverberou pela floresta. Não era humano, nem animal. Pareceu vir das próprias entranhas da terra. O espírito da floresta apareceu para Alina, com sua forma esmaecendo, mas seus olhos brilhavam com gratidão. A maldição foi quebrada. Estou livre. Ele deu um último olhar ao bosque, como se quisesse absorver a beleza que havia protegido por tanto tempo. Voltou-se para Alina com um sorriso suave. Há muito tempo, em outra vida, fui um caçador impiedoso. Por isso, uma druida me condenou a reparar parte do mal que causei, aprisionando-me neste medalhão. O espírito suspirou. Sua essência tremulava na brisa noturna. Obrigado por sua coragem. A floresta sempre lembrará do que você fez. Siga seu caminho, filha da terra, e nunca deixe de ouvir os sussurros da natureza. Sua voz se dissipou como um vento distante, e sua essência se desfez na brisa noturna, misturando-se ao silêncio renovado da floresta. Ao retornar ao vilarejo, Alina percebeu um silêncio estranho pairando no ar. Os olhares furtivos dos aldeões e o movimento incomum dos guardas deixaram claro: algo havia mudado. Logo, soube a verdade. Lord Gregor Dornhelm ordenara sua captura. Ela não poderia mais voltar para casa, não enquanto fosse considerada uma ameaça. O peso da incerteza apertava seu peito, misturado ao cansaço e à exaustão dos últimos acontecimentos. Mas não havia tempo para hesitação. O som de passos apressados ecoou nas ruas e, ao se virar, viu os guardas avançando. Seu coração disparou. Ela prendeu a respiração e correu, desviando-se por vielas estreitas, evitando as áreas iluminadas pelas tochas que cintilavam nas mãos dos soldados. Saltou um muro baixo e prendeu a respiração, agachando-se dentro de uma carroça abandonada. Manteve-se imóvel, observando os guardas passarem a poucos metros e seguirem na direção errada. Seu tempo era curto. Aproveitando a brecha, avançou em direção à borda do vilarejo, tomando um caminho sinuoso por entre as casas. O vento gelado cortava seu rosto, mas a adrenalina a impulsionava para frente. Quando finalmente alcançou os limites da floresta, Alina não olhou para trás. Adentrou a escuridão das árvores, sentindo o abraço familiar da mata fechada. Seus pés afundaram na terra úmida
e seu fôlego estava pesado, mas ela continuou. O vilarejo já não era seguro, mas ali, entre as sombras da floresta, havia ao menos uma chance. Agora, ela precisaria se esconder, pensar em seu próximo passo e encontrar uma maneira de sobreviver à caçada que se iniciava contra ela. Em seu abrigo improvisado, sentou-se diante do fogo bruxuleante e abriu um mapa encontrado na cabana dos mineradores. Traços misteriosos marcavam diferentes locais, como se indicassem algo escondido. Ela passou os dedos pelo mapa áspero, tentando compreender o que aquelas marcações indicavam. De repente, o estalar de um galho quebrando cortou o silêncio da noite. Um arrepio subiu por sua espinha e seu corpo enrijeceu. Algo ou alguém se aproximava. Inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos.